Pessoal, boa noite. Vamos então para mais um exemplo de aplicação do loop while. O que eu tenho na tela são os exercícios que eu apresentei de exemplo na aula passada. Exemplo 1 de while, uma contagem simples de 0 a 100. E exemplo 2 de while, que é uma contagem de inicial até final, aumentando de incremento em incremento. Agora, nós vamos fazer um exemplo que é a elaboração de um menu bem semelhante ao menu anterior, que a gente viu lá na aula de if, um tempo atrás, só que dessa vez eu quero um menu que faça o que esse exercício aqui faz. Ele escolhe entre cada um dos exercícios anteriores e, após a execução do exercício, em vez de terminar o programa, ele tem que voltar para o menu. E a única forma de fechar o programa é se o usuário escolher 0 no menu. Além disso, eu quero que o meu menu, toda vez que o valor digitado não for válido, em vez dele simplesmente fechar o programa, ele volte para o menu. Isso está implícito aqui no fato de que a única forma de sair é a opção 0. Eu vou ter a opção 1 e 2 no meu menu. Então o usuário pode digitar 0 para sair, 1 para executar o exemplo 1, 2 para executar o exemplo 2. Se ele digitar 3, 4, 5, o programa vai ter que dizer opção inválida, tente novamente. Então vamos fazer isso. Arquivo, novo, arquivo em branco. Include stdio.h. Vamos salvar esse programa como exemplo 3. While. E o exercício vai ser um menu contendo os exercícios de antes. Então tá aqui, menu com os exercícios anteriores. Ele vai ter texto, vai ter acentuação. Vou usar o locale.h. Função principal, primeiro comando passou a ser setLocale desde o momento em que a gente começou a usar a localização. Agora, a diferença. Antes nós criávamos uma variável e logo em seguida coletávamos o valor dela. Dessa vez, nós vamos criar a variável aqui, int cell, que vai ser a variável do meu seletor. Eu vou dar um valor padrão para ela que vai ser 1, e esse valor precisa ser diferente de 0, porque o próximo comando vai ser o seguinte, vai ser enquanto seletor. O que isso significa? Enquanto esse valor aqui der diferente de 0, o meu loop while continua rodando. Quando esse valor for exatamente 0, o meu loop while acaba. E é por isso que eu precisei fazer ele começar com 1. Se eu colocar começar com 0, eu não vou entrar no loop. E eu preciso entrar no loop porque vai ser dentro dele que vou rodar a minha lógica, onde eu vou escrever digite o número do exercício. Então vamos fazer assim, digite o número do exercício ou 0 para sair. E agora eu vou coletar o valor. Então, scanf é um número inteiro, então é %d, vírgula, ampersand,
seletor. O fator importante aqui é que o meu pedido para digitar o número e a minha coleta do número estão dentro do meu loop while. Mas a minha variável do seletor está fora. Por quê? Se a minha variável do seletor estivesse aqui dentro, eu não conseguiria ler ela na hora de iniciar o loop while, porque ela ainda não existe. E se eu colocar o scanf e ou o printf fora do loop while, eu não vou conseguir repetir essa execução pedindo para mostrar na tela o pedido de escolher uma opção. Agora, o próximo passo vai ser o mesmo que a gente teria feito antes lá no menu simples, onde você escolhia uma opção e o programa fechava em seguida, em vez de repetir. E aí é o seguinte, se seletor for igual a 1, lembrando que precisa ter 2 iguais para fazer a comparação. Se for 1 igual, você vai gravar o valor 1 dentro do seletor, em vez de comparar. Precisa ter 2 iguais sempre que for comparar. Então, aqui vai o código do exemplo 1. Senão, se seletor for igual a 2, e aqui vai o código do exemplo 2. Senão, se o seletor for igual a 0, quando o seletor for 0, lembrando, o usuário digita 0, ele vai passar por essas comparações, vai executar esse comando, vai terminar o loop, vai voltar e na próxima rodada ele vai ver que isso aqui é 0 e vai pular fora, ou seja, vai acabar. Como eu não tenho nada depois do loop aqui no meu programa, aqui embaixo, o meu programa vai acabar. Então, essa comparação com o 0 é só para eu conseguir escrever uma mensagem antes de sair. Então, ela não é necessariamente essencial. Se eu não tiver ela, o programa vai funcionar, só que quando o usuário digitar 0, ele vai fechar em seguida sem falar nada. Se eu colocar essa opção, ele vai avisar antes de sair, algo do tipo: escreve saindo e depois pula fora. Mas ainda tem mais uma alternativa, que é caso o usuário digite uma opção que não seja nenhuma delas. Do jeito que está aqui, ele vai funcionar. Se o usuário digitar 4, por exemplo, o programa vai terminar a execução do loop while, vai voltar para o início do loop while e vai mostrar de novo. Só que ele não vai falar para o usuário explicitamente: o que está acontecendo? Tu digitou um número errado. Ele vai simplesmente mostrar de novo. Já se a gente colocar mais um else aqui, e aí eu vou colocar chave para ficar mais claro, para seguir o mesmo padrão. Ó, se a gente colocar mais um else aqui, não precisa ter comparação, porque é para o caso final. Não foi 1, não foi 2, não foi 0. Portanto, é necessariamente uma opção inválida. Então, se não, escreva na tela opção inválida e pede para tentar de novo. Perceba que dessa vez a opção inválida não aparece saindo, porque quando o usuário digita qualquer valor que não seja nenhum desses 3, o loop volta para o início e pede para digitar um número. Isso é o suficiente para rodar o nosso exemplo já. Então vamos testar.
Digite um número do exercício. 0. Saiu. Digite o número do exercício. 1. Como não tem código nenhum, ele vai pular fora sem fazer nada. Vai voltar a pedir, no caso. Digite o número do exercício. 2. Também não tem código nenhum, então ele vai só pedir para executar de novo. Agora, se eu digitar um número que não existe, tipo 5, ele vai ter que rodar o printf dizendo que a opção é inválida. Funcionou. Apareceu opção inválida e o digit apareceu colado aqui, então vamos colocar 1/n para descer uma linha lá no começo do printf. Agora está praticamente pronto, basta preencher com o conteúdo efetivo dessas funções. Então, quando o seletor for 1, eu vou colocar o exemplo 1, que eu tenho aqui aberto. Exemplo 1 de while. Lembrando, toda essa parte do conteúdo já existe lá no programa novo, eu só vou colocar o miolo. Cola aqui, alinha direitinho. E agora, quando o seletor for 1, cria uma variável n valendo 0, e enquanto ela for menor que 100, imprima na tela. Vai executar o exemplo 1, que basicamente contava de 0 a 100. Já quando o seletor for 2, eu vou pegar o miolo do exemplo 2, copiar e colocar aqui. Então, quando o exercício for seletor igual a 2, colete as variáveis atual, incremento e final e execute um loop onde ele vai repetir de inicial até final, aumentando de incremento em incremento. E isso é tudo. Já podemos executar esse exercício e ele deve dar o resultado esperado. Vamos rodar o programa. Ele pediu para digitar um exercício. 1. Exercício 1 simplesmente fazia a contagem, portanto, está aqui a contagem. Terminou a contagem e vai pedir para digitar o número do exercício novamente, já que a gente está dentro do while, e vai ficar para sempre aqui até eu digitar 0. Mas antes de digitar 0, a gente vai testar o segundo exercício, que é 2. O exercício 2 pede o valor inicial, o valor final e o incremento. Então, vamos contar de 25 até 2000 de 10 em 10. Está aqui a contagem. Detalhe importante. Como eu pedi 10 em 10, não tem como bater exatamente 2000. Então, a contagem vai até o último número que se aproxime de 2000. O próximo da lista seria 2005. 2005 é maior que 2000, não pode aparecer na contagem. Voltou para o início, então ele pede para digitar novamente o número do exercício. Posso digitar 1 de novo, posso digitar 2 de novo, ou posso digitar 0 para sair, ou posso ainda digitar um número qualquer para ver se funciona a mensagem pedindo para digitar um valor correto. Vamos tentar. 56. Não existe a opção 56, então tente novamente. 0. Então ele vai sair fora e terminar o programa. Tá feito então o nosso menu cíclico a partir do loop while. E isso é tudo por agora. Até mais.